deste meu Brasil, Anil, que acompanha o canal Scalobo, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. E hoje a gente vai falar de uma série da HBO Max em paralelo com a série da Netflix. É quase que um crossover. Exatamente. Estamos aqui hoje para falar de A Escada. A série da HBO Max está trazendo a história de Michael e Catherine Peterson, que deixaram todos meio que curiosos e envolvidos no mistério que foi a morte de Catherine em 2001. Depois de algumas investigações da polícia, o seu marido Michael é acusado de jogá-la, de matar ela debaixo da escada. Muitas coisas foram acontecendo ao longo dos anos e isso rendeu uma série documental para a Netflix e agora uma série baseada em todos esses fatos da HBO Max. Mas antes da gente começar a falar sobre todo esse trailer, tudo que aconteceu e eu dar a minha opinião aqui pra vocês, eu já agradeço desde já você estar aqui me dando a sua visualização e peço, por favor, deixe seu like, seu comentário, já compartilha com os amigos e se inscreve, óbvio, não paga nada, você não paga absolutamente nada, de graça! E ainda fica por dentro do que rola do mundo cinematográfico e televisivo aqui no canal Scalobo. Segue a gente nas redes sociais, tem um link das redes sociais aqui embaixo, então você já vai lá, já clica. E mais abaixo, além dos vídeos que você já pode maratonar, a gente tem uma lista de canais parceiros. E eu quero deixar desde já um agradecimento especial para essa equipe, esse time de ouro que ajudou esse vídeo a funcionar, hoje a sair, entrar no canal do YouTube maravilhosamente bem. Marília Álvaro, Sheilinha e Juliana do Carmo, vocês são maravilhosos. Rolou, aconteceu e Mary Joseph, my mother. É isso aí, pessoal. Vamos falar agora de A Escada. Essa história do Michael começa em 2001, quando ele faz uma ligação de emergência informando que sua esposa sofreu um acidente e caiu na beira da escada. Ela tá sufocando, que ela tá pra morrer, depois ele liga de novo, diz que ela não tá respirando. Bom, isso foi o suficiente para desde aí as pessoas começarem a duvidar do que realmente poderia ter acontecido. Logo depois da chegada da polícia e pela condição pelo corpo da Catherine foi encontrado, já gerou uma série de dúvidas ao xerife local. E isso encadeou numa sucessão de eventos que fez com que essa história tomasse uma proporção épica. Exatamente. Michael é condenado, Michael é investigado, Michael é julgado injustamente, entre aspas. E tudo isso, em primeiro momento, é documentado por uma produtora francesa. E essa produtora participa muito mais ativamente da defesa do Michael, onde vai acompanhar tudo que está acontecendo, as provas que estão sendo coletadas. Ele consegue falar com uma das pessoas da promotoria, mas não consegue falar, por exemplo, com a família da Catherine, porque eles não quiseram participar, segundo eles, deste circo. Um dos principais produtores dessa série foi o Jean Javier, junto com outro produtor, que agora eu não me lembro o nome, mas deve estar passando aí na tela. Eles encabeçaram a ideia de gravar cada momento do que estava acontecendo da defesa no Michael. E não só o julgamento da qual ele foi condenado, mas também o que aconteceu anos depois. Porque anos depois desses fatos, da condenação dele, de toda a luta do Michael para poder provar a sua inocência, houve uma reviravolta no caso, em que um dos peritos envolvidos foi pego no flagra de uma corrupção enorme perante a promotoria da cidade em que a Catherine foi morta, que condenou o Michael, e do grupo de peritos que trabalhavam na maioria dos casos, inclusive o caso do Michael era um deles. Então, o juiz, com um acordo com ele, chegaram a uma decisão final em que ele assumia, entre aspas, a culpa, em que ele falava que aceitava um tipo de condenação diferente, mas sempre afirmando que era inocente na sua declaração final. E depois de anos, em 2017, ele sai da cadeia finalmente, depois de não sei quantos anos preso. Isso é um breve resumo do que acontece. Isso tudo você encontra no documentário da Netflix, que tem 13 episódios, que você vê o dia a dia do Michael com a família, tudo que tá ali no oficial. A gente vai falar muito mais aqui agora da série da HBO Max, que é produzido por um então brasileiro, Antônio Campos, e Megan Corham, que são dois produtores. O Antônio, na verdade, é criador do roteiro, diretor e produtor da série. Ele teve encabeçado em cima desse projeto por 14 anos, porque a ideia inicial dessa história era para ser um longa-metragem. Só que tem tantos detalhes, tantas nuances,
nuances, tantas observações que são muito importantes para o contexto geral da história, que ele preferiu criar uma série em 8 episódios, uma minissérie, na verdade, que é uma história fechada, a gente não vai ter segunda temporada. Então ele encabeçou isso e tornou uma história que eu digo a vocês, que na minha visão é uma história muito bem contada. Ele fala que não tem compromisso com a verdade, mas eu acho que não tem melhor verdade do que essa série da HBO Max. Antes da gente entrar muito mais a fundo sobre todo o roteiro do Antônio Campos, toda a produção, que inclusive ele dirigiu O Diabo de Cada Um, que tem lá na Netflix. Se você não assistiu, assista, que você vai entender o quão talentoso é o Antônio Campos. Ele já dirigiu várias produções. Eu quero falar sobre Colin Firth e a Toni Collette, que são os atores que interpretam. Colin Firth interpretando o Michael Peterson e a Toni Collette a Caitlin. A gente não tem, óbvio, tantas informações de como a Caitlin é verídicas. A gente sabe com que as pessoas que conviviam com ela falam, vídeos caseiros, enfim. Mas o Michael Peterson, ele participa, óbvio, do documentário da Netflix. E quando você assiste o documentário, que você vai pra HBO Max, você toma um susto porque o Colin chegou muito perto, se não 100% do que é o Michael. E eu tô falando de voz, eu tô falando de jeito, eu tô falando de olhares, da forma como anda. Ele foi um ator extraordinário. Eu já sou apaixonada por ele desde Kingsman, desde O Discurso do Rei. Eu adoro esse ator. E eu acho que aqui ele crava ainda mais o quão talentoso ele é. Porque eu fechava os olhos e tava ouvindo o Michael Peterson. Quando você coloca legendado, óbvio, né? Que você vê a legenda, que você vê a entonação da voz, o jeito, como ele pega o cachimbo, aquelas coisas, aqueles pequenos detalhes que são primordiais pra você perceber que o ator, que não é o ator que tá ali, é o personagem, que você sabe tá observando aquilo que o personagem é. A Toni Collette eu quero enaltecer não só pela grande talento que ela tem já de outras produções, como Inacreditável, que também tá na Netflix, assistam. Mas o como ela conseguiu em duas cenas específicas me deixar agoniada, presa, não só a mim, mas os meus amigos que assistiram junto comigo. As cenas em que a gente tem as teorias de como a Caitlin morreu. A primeira sendo um acidente, e a segunda sendo um assassinato do Michael. Meu Deus, que cenas perfeitas, que cenas agoniantes. Você vê o desespero dela tentando se sair daquilo. Aquilo foi bem feito de uma forma... parabéns pela direção e parabéns pela atuação da Toni Collette. Foi um trabalho formidável. Se essa série não tiver nenhuma categoria do Emmy, eu juro a vocês, gente, eu vou fazer um estardalhaço aí nos Estados Unidos. Eu saio daqui e vou fazer protestos. Protestos, eu estou prometendo. Todo o elenco da série é muito legal, assim, eu acho que todos os atores captaram muito bem os personagens. E a gente volta também a falar um pouco mais do roteiro, porque o Antônio Campos comentou em entrevista que ele não se baseou, por exemplo, no livro do Michael, porque ele, depois de sair da prisão, ele lançou um livro sobre sua história. O que ele fez? Ele entrou em contato com o Jean e com o produtor, o outro produtor da série, e teve todo esse trabalho com os dois, e com materiais que não foram exibidos do documentário francês. Ou seja, aqueles 3 episódios não são somente aqueles materiais. Existem coisas que não foram lá, coisas muito pessoais em que o Antônio Campos teve acesso a isso. Há também informações em que os produtores falaram, percepções, coisas que aconteciam por detrás das câmeras que são essenciais. Ele também viu relatos da polícia e ele fala que a intenção não era mostrar exatamente aquilo que a gente já sabe, aquilo que já está documentado, principalmente no documentário e por todo o julgamento, mas pegar a percepção de cada um da história e tentar entender o que pode ter acontecido. As duas primeiras teorias são baseadas exatamente nisso. Relatórios policiais, percepções da família e por tudo que eles conviveram em relação ao Mike. Eu acho que é uma junção daquilo, sabe? Aquela história toda, quando você pega, junta, pronto. Essas são as opções que podem ter acontecido. E a intenção da série é mostrar o Michael, mostrar a Caitlin, mostrar a família. Como é que essa família andava, reagia, quais são as reações que aconteceram por detrás das câmeras, essa relação da filha da Caitlin com o Michael, da filha da Caitlin com os filhos do Michael. Isso também é uma coisa que a gente não vê diretamente no documentário, mas vê principalmente isso na série da HBO, e eu acho que não foge muito da realidade. Por tudo que a gente acompanhou no último episódio do documentário da Netflix, a revolta que a família da Caitlin tem em cima do Michael. Então,
a série realmente deixa a gente assim, eu acho que fecha a história muito bem. Existe ainda uma terceira teoria que é mencionada dentro da série, que eu realmente não vou comentar sobre essa terceira teoria, vocês assistam, que ela é trazida por um interesse romântico que teve entre a editora do documentário e o próprio Michael, exatamente. A série traz isso de novidades também. O Michael teve um relacionamento durante esses anos em que ele esteve preso, e ela também foi uma figura muito importante nesse processo dele. Ela não é trazida no documentário e sim na série, então vale muito você ver, de você entender como é que o Michael também funcionava em relação a isso, a vida e tal. Enfim, eu tenho uma opinião muito formada em relação ao Michael. Eu acho ele um cara muito esquisito, eu acho ele um cara muito narcisista, muito, sabe, isso não tem nada a ver com o estilo de vida dele, não tem nada a ver. Eu acho que nem a orientação sexual dele, que isso é levantado várias vezes no julgamento, que foi um erro. Ele foi prejudicado no julgamento, isso é fato. Houve corrupção, então o julgamento dele não foi justo, independente dele ser culpado ou não. Mas a pessoa, Michael, parece ser aquela pessoa narcisista que gosta de manter o controle, gosta de ter pompas à sua volta. Foda-se se você tiver tendo que trabalhar 350 mil horas por dia para manter o meu estilo de vida. Eu quero continuar sendo assim, ele é assim. Ele é um cara que abusa das pessoas que convivem com ele. O último episódio da série que saiu hoje, lá na HBO Max, mostra exatamente como ele trata os filhos. Tá, o cara saiu, tá comemorando a sua liberdade, mas tá estressado. Mas a forma como ele conduz o jantar mostra muito o que é a percepção do Michael pela família. Eu espero que a justiça tenha sido feita de alguma forma, não sei. Eu acho que, independente do que ele tenha feito, como eu falei, o julgamento dele não foi justo. Ele esteve preso, quem perdeu a vida foi a Kathleen, infelizmente. E cabe a você, depois de assistir, decidir se o Michael Peterson é culpado ou não. Isso é o que você vai aí na sua cachola pensar. A série tá trazendo relatos finais, vamos dizer assim, depois do documentário, percepções de ambos os lados, né? O que realmente pode ter acontecido naquele dia fatídico. Fato é, só Kathleen e Michael sabem disso. No mais, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por acompanharem, entendeu? Até o fim deste vídeo, eu agradeço demais. Já deixe seu like, seu comentário. Segue a gente nas redes sociais, está aqui embaixo o link para todas. E óbvio, é evidente, fica ligado, porque a gente está com vídeos semanais aqui, 1 ou 2 vídeos por semana. Vamos tentar manter uma rotina aí legal, bacana nesse retorno triunfal do canal Caô. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.